Quero que você me conte na nossa outra conversa, e algumas conversas aqui de bastidores, você nos trouxe algumas histórias bem interessantes, episódios que você viveu aí nessa tua experiência. A Watch Time já tem 20 anos, vocês já estão no mercado, você há muito mais tempo já está nesse mercado, aí desde os 9 anos já começou a abrir relógio, mexer e puxa daqui e puxa de lá. Me conta alguma história bem recente que você possa contar, naturalmente. Nós não vamos expor aqui nenhum cliente, nada que seja confidencial, mas algo que você possa contar que você viveu recentemente aí nessa vida de relojoeiro e dono da maior assistência técnica do país. Vamos lá. A vida, quem gosta um pouquinho de física quântica diz que as coisas vão se atraindo e coisa boa procura coisa boa e assim vai. Mas uma história bem legal que aconteceu esses dias era de um relógio, um Rolex Paul Newman, que estava aqui em Curitiba, enfim, por conta de uma família. Esse relógio era do vovô. Ele, segundo o que nos chegou, era que a família tinha uma concessionária de automóveis em Minas, não sei o quê, e aí o vovô também tinha sido reitor de uma universidade, não sei o quê, e, enfim, o vovô acabou falecendo, a família não conhecia o relógio, e no final da história a família designou uma pessoa para tentar fazer a venda dessa peça, né, para ver se tinha algum valor, se não tinha, enfim. E no final da história chegou em uma pessoa não conhecia, acabou indicando outra, que essa outra pessoa mexe muito mais com ouro do que com relógio. E aí, enfim, ele também não tinha conhecimento da peça. Aí pegaram, então vamos lá, o herdeiro com essa pessoa que comercializa, vamos levar até um relojoeiro para abrir, para ver se é original. Levou em um relojoeiro, não conseguiram abrir. Levou em outro relojoeiro, não conseguiram abrir. Foi num terceiro relojoeiro, não conseguiram abrir o relógio. E no final da história, essa pessoa que fez a ponte com o comerciante não nos conhecia. Então, porque ele também é um menino novo, tem 25, 26 anos e trabalhava com o pai, e no final da história, você vai, tem esse relógio, um punho, não sei o quê. Enfim, mas por que você não procurou o Mauro? Eu falei, mas quem que é o Mauro? Eu falei, não, o Mauro da Watch Time. Mas que Watch Time? Para quem não é do ramo, né? Pra quem não conhece relógio, quando conhece um negócio que nem a Watch Time, pensa, meu Deus, isso aqui existe aqui em Curitiba, né? E no final da história, o menino me mandou uma mensagem, eu tava com o telefone na mão, na hora eu respondi, eu falei, não, cara, se é para abrir, abre. Mas você consegue ver se é original? Eu falei, cara, como? Eu tenho conhecimento, conheço, mas para você atestar e ter uma certeza 100% dessa peça, o correto é ir para Rolex. Então eu vou abrir, vou ver, enfim. E no final da história, o menino falou, Mauro, então isso era uma terça. Na quinta-feira eu vou aí. Na sexta-feira eu tinha uma reunião com o pessoal da Tag Heuer em São Paulo. E eu falei, quinta eu não tô porque eu tô viajando. Não, mas enfim, eu acabei mudando o voo, o cara não veio. E aí eu fui a São Paulo, fiz a reunião na semana seguinte e ele apareceu num outro dia com o cara. E aí eu consegui abrir o relógio, eu acho que mais por ferramenta mesmo. E era uma peça original, uma peça fantástica, magnífica. Então depois eu compartilho as imagens com vocês para vocês colocarem aí. Claro. Então foi o primeiro Paul Newman 100% original. Isso é uma raridade, né? Que eu peguei na mão. Para quem não está nos assistindo, eu vou até aproveitar aqui a expertise do César. Fala um pouquinho do que é o Rolex famoso Daytona Paul Newman. Que características ele tem que outros não têm? Porque Rolex Daytona tem vários, né? Você encontra os mais antigos, década de 60, 70, etc. E até os modelos lançados recentemente. Mas tem algumas características do Daytona que chamam a atenção, né, César? O Rolex, o Daytona Paul Newman, ficou famoso por ter sido usado pelo próprio, né? Ficou famoso por causa disso. E ele tem umas certas características no mostrador, que são as fontes, no estilo Art Deco, um grafismo todo específico. Ele tem uma cara mais antiga, né? Mais antiga. E na época ele não fez muito sucesso, porque as pessoas não gostaram daquele estilo de mostrador, e também ele era corda manual.
E na época já existiam os relógios, os cronógrafos automáticos, e as pessoas na época não tinham essa coisa, né, elas queriam tecnologia, elas queriam um relógio mais preciso, tal, mais moderno, e meio que não gostaram do tal do Paul Newman, da referência, que na época nem se chamava Paul Newman, claro, né? Então, assim, as pessoas começaram as pessoas até, às vezes compravam, trocavam o mostrador por um outro mostrador mais moderno, do estilo de outros relógios, e isso acabou criando a raridade do relógio, né? Você veja que interessante, né? Uma coisa que a princípio foi negativa, né? O relógio não fez sucesso, não foi campeão de vendas, as pessoas não gostavam, tinha carona antiga, aquela coisa toda. Foi isso que tornou ele uma peça tão valiosa a ponto de, eu acho que em 2017 foi vendido o relógio mais caro do mundo, um Paul Newman, o próprio. Né? Não um Paul Newman, é o Paul Newman, por 17 milhões, se eu não me engano, de dólares ou coisa parecida. Então, algo que na década lá de 60 então, foi algo ruim, né? Um fracasso, vamos dizer, de vendas. Esse fracasso tornou a peça rara porque eles não produziram muitos, porque não estava vendendo. Exatamente. Porque muitos que foram vendidos foram trocados o mostrador, não ficaram com o mostrador original, então isso aumentou ainda mais a raridade, né? Descaracterizou. Né? Descaracterizar. Tanto hoje que um mostrador original de Paul Newman aí, que tem alguns anunciados nas plataformas relojoeiras digitais do mundo todo, são peças entre 50 a 200 mil reais. Então, só o mostrador. Só o mostrador. Não estamos falando de engrenagem, calibre, não estamos falando nada disso. Estamos falando do mostrador. Um Paul Newman hoje, se você fosse fazer a barbaridade de desmontá-lo e vender as peças separadas, ele valeria mais do que 4, 5 milhões de reais. Então, é uma peça realmente histórica. E você você tem mais de 20 anos de experiência, mas 20 anos só de watch time. Um Paul Newman passou na tua mão. Único Paul Newman passou na minha mão. E, pelo que você tinha nos dito, a ideia seria até tentar conseguir um mostrador para ele da época, aquele Art Deco, é isso? Não. Ele é o mostrador original. O dele já era? O dele já é original, Nossa. tanto que está escrito Singer atrás, que é a estampa do fabricante de época. E aí eu estava com um mostrador de um cliente, que é um colecionador de Rolex e, enfim, adora Porsche. E aí ele tinha solicitado, olha, Mauro, esse aqui não era o Paul Newman, era o... um outro relógio, era um Daytona. Um Daytona, mas era substituído. Ele falou, eu queria ver se ele a gente queria trocar o mostrador dele. Fazer uma restauração e colocar com a fonte original enfim, aí eu levei esse mostrador para a Suíça e a fábrica que faz as restaurações, ela se negou, falou, não é uma peça original, a gente não pode mexer. Interessante.